Boa noite todo mundo em casa, boa noite nessa quinta-feira tão bonita, nessa quinta-feira de céu limpo aqui em Brasília, mas um clima agradável, nem está muito quente, nem está muito frio, estamos com um clima muito agradável. E hoje, nessa quinta-feira, estou muito feliz em poder estar aqui novamente com vocês, conversando, estudando junto com vocês, né? Porque essas lições do despertar, hoje eu estava pensando, têm sido tão maduras, têm sido tão proveitosas, não só para vocês, mas para mim também. Então, todas as quintas, quando eu me preparo, quando eu tenho que chegar para conversar com vocês, eu fico muito feliz em poder estar aqui, em poder colocar para fora os ensinamentos que eu recebo da espiritualidade, não como um ser perfeito que eu não sou, mas como um processo, como um aprendiz, um espírito em aprendizado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu tenho algumas companhias, né? Eu tenho o seu Anésio, eu tenho o Marcelo, que pede para dizer que é Marcelo Garcia, para não confundir ele com outro Marcelo. Eu tenho a história do seu Edson, que é tão linda, que escutei pouco tempo antes de entrar aqui, que é uma história de salvar um filho e de ficar feliz porque ele desencarna, né, desse procedimento, mas o filho foi salvo, né? O filho foi salvo. Então, eu estou com muitos amigos aqui também. Mas hoje é dia do nosso estudo. Hoje é dia da gente mergulhar profundamente nos temas que muitas vezes significam tabus, que muitas vezes nós não queremos falar, mas que nós precisamos nos aprofundar. Antes, eu vou pedir para vocês fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais, para que a gente possa conversar um pouquinho com Deus também. Colocar o nosso coração em Deus, colocar os nossos sentimentos em Deus. Eu sei que muitos de vocês hoje que estão nesse chat, ou muitos que irão escutar, assistir essa palestra depois, estão com o coração apertado, com o espírito muito dolorido, com o espírito sofrido, diante das mazelas que vem sofrendo, diante do processo do luto, que muitas vezes nos causa tanto terror, tanto temor, que aperta a nossa alma, né? Que dá o nó na garganta. Então hoje eu entrego a Deus todos esses espíritos aflitos, todos esses corações que buscam um refrigério, que buscam um consolo, que buscam um conforto na existência da vida após a morte, na existência do amanhã eterno. Senhor, eu te entrego cada mãezinha, cada paizinho, cada filho que está aqui hoje te pedindo a misericórdia do consolo, te pedindo a misericórdia do remédio para sarar essa dor, para sarar essa saudade que muitas vezes alfineta, machuca, corrói. Nós te entregamos, Senhor, todos que estão nesse chat, todos que estão em casa, todos que estão no trânsito, ouvindo na ida para casa. Nós te entregamos todas as nossas aflições, porque sabemos que tu, ó Pai, tu tudo podes. Para tu, tudo é possível. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso viver. Te pedimos também, Senhor, por todos os irmãos que sofrem a depressão, que sofrem as doenças psicológicas e também as doenças espirituais. Protege cada um deles e mostra o teu amor. Pai amado, nós te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que estão em estado de necessidade nas ruas, necessidade material, do cobertor, da comida, da água, do teto. Nós te pedimos, Senhor, mandai os teus anjos terrenos para ajudar. Mandai aqueles que mais podem para ajudar aqueles que precisam. Pai eterno, nós te pedimos por todos os templos, igrejas, centros espíritas, todos os lugares onde professarem a fé em teu nome, nós te pedimos, guardai-vos, Senhor. Guardai-vos como a menina dos teus olhos. Pai amado, te pedimos pelos asilos, pelos centros de acolhimento do mundo inteiro. Nós te pedimos também, Senhor, por os presidiários em todos os presídios do mundo inteiro. Levai o teu arrependimento e levai também o teu perdão e a tua esperança.
Pai amado, nós te pedimos por todos aqueles nos leitos de hospitais, todos aqueles que estão com as doenças físicas em casa, todos aqueles em tratamento para o câncer e para as doenças degenerativas, nós colocamos eles nas tuas mãos benditas e amorosas. E tudo isso que nós te pedimos, Pai amado, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Então, hoje, no Despertar, antes da gente começar propriamente falando sobre o tema, eu vou fazer uma coisa que até então a gente não estava conseguindo fazer e hoje deu certo. Eu vou ver suas mensagens ao vivo. Antes da gente começar, eu vou ler algumas mensagens que vocês estão mandando para vocês verem que a gente está sincronizado. Hoje a gente conseguiu fazer isso, tá bom? Esté, boa noite. Martinha Vaz, boa noite, de São Paulo. Dona Antônia, mãe do Paulo, boa noite. Xerri Renata, boa noite. Vanusa, minha linda, um beijo, boa noite. Dona Silvia, irei sim rezar pela senhora, pela Vanessa. Aldebaran, boa noite. Rosana Rodrigues, boa noite. Simone Silva, boa noite. Dona Dilma, boa noite. Eita, agora foi rápido, viu? Viviane Marques, boa noite. Elizabeth, boa noite. Carpinx, Bianca, boa noite, minha linda. Saudade de vocês aí. Dona Neta, boa noite. Mãe do Rafael. Eita, agora vocês estão indo bem rapidão, peraí. Ivete, boa noite. Dona Inágia, mãe do Tênis, boa noite. Rafaela Tavares, boa noite. Miriam, boa noite. Marinete, Bernadette, Núria, Viviane, Teodoro, Isabela, boa noite. Dona Dulce, boa noite. Seu Edilson, Dona Carla, boa noite. Andréia, boa noite. Rosana, Edilarne, boa noite. Edilene, boa noite. Eni, boa noite. Eita, tá bem rapidão agora, viu? Débora, Roseli, boa noite. Raquel, boa noite. Raquel Lima, boa noite. Eita, Elaine, boa noite. Janaína, Gislene, Dona Dotse, um beijo, boa noite, minha linda Poliana, Raquel. Mãe Ná, boa noite. Ellen, do seu José, boa noite. Ele parece um ator lá da Globo. No dia que eu vi ele a primeira vez, eu até me assustei, viu? As Mica, não sei se estão aí. Viviane Marques, boa noite. Marcelo, boa noite. Eita, que tem muita gente boa, muita gente bonita. Eu vou deixar o chat aqui, tá, gente? De vez em quando eu vou dar uma olhada. Não vou poder olhar sempre, toda hora, porque senão não consigo concentrar para conversar com vocês. Mas prometo que dou uma olhadinha também no final, tá bom? Janaíne de Juazeiro do Norte, um beijo, minha querida. Karen, Adriano, Luci, Cristiane, quanta gente boa, quantos irmãos aí de caminhada. Um beijo muito grande para vocês, viu? Eita, tem muita gente. Gabriela, Maíra Lima, Claudinha Meireles, mãe do Dan, um beijo. Dona Vânia, tá melhor, Dona Vânia? Raquel Pereira, Jasmine, Ivani, Flávia Conte, Monalisa Farias, Juazeiro do Norte. Tem muita gente da minha terra aí, não é? Tem muita gente, graças a Deus. Então vamos começar e eu prometo que eu vou dando uma olhadinha também. No final vou responder 2 ou 3 perguntas para a gente não externar, tá bom? Não ir muito longe. Mas Breno de Acopiar, um beijo grande. Humberto, um beijo. Lígia, um beijo. Mas eu vou no final responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer para vocês que a Casa da Caridade vai fazer a festa junina para arrecadar o dinheiro, né, para as nossas obras sociais.
E a festa será dia 2 de julho aqui em Brasília. Nós vamos vender kits de comida e também vamos fazer uma pequena festinha lá dentro da Casa da Caridade mesmo, com um número reduzido de pessoas. E eu vou estar lá. Se você quiser ir lá, dar um abraço, comer algumas coisas, entre no Instagram, @InácioDanielOficial. E veja os nossos projetos e também tudo que acontece dentro da casa e comigo. A agenda está lá. Eu estou sempre entrando dentro do Instagram. Se você ainda não faz parte, vai lá e clica e vamos nos comunicar. Lá eu estou sempre conversando com vocês também, tá bom? Psicografia de agosto, última semana de agosto, terá psicografia aqui em Brasília, tá bom? O Everton vai colocar para vocês todas as informações no Instagram também. Última semana de agosto, psicografia em Brasília. Julho, dia 8 de julho, é o dia que a gente comemora a abertura da casa, é o dia do meu aniversário. Teremos Eduardo Gibelli cantando pra gente à noite, numa noite musical com ele, comigo, em comemoração ao 3º ano da Casa da Caridade, em comemoração a tudo de bom que vem acontecendo graças a vocês. Estão todos convidados a participar. Será um ritual muito bonito também. Então, em junho nós temos festas juninas, em julho nós temos o aniversário da casa, em agosto temos psicografia, tá bom? E no meio de tudo isso tem toda uma agenda de lives comigo. Esse mês de junho tem muitas lives bacanas, tem o Paulo, né, do Canadá, nós temos a Mona Lisa, nós temos muito palestrante bom nesse mês de junho, tá bom? Então, vão lá, sim, lá no Instagram, @InácioDanielOficial. Fique ligado, é lá que abre as inscrições para a psicografia, é lá que a gente informa tudo o que acontece dentro da casa, nos meus projetos e no trabalho, tá bom? Pois bem, hoje vou começar lendo com vocês uma mensagem antes de revelar para vocês qual é o tema da nossa live de hoje, tá bom? Não estrague o seu dia. Essa mensagem é do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso eterno Chico Xavier. Está no livro Agenda Cristã, tá bom? É o item 120. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A tua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. Eita! Pois bem, com essa mensagem, eu quero dizer para vocês que eu tinha programado essa semana um outro tema para conversar. Eu tinha programado um outro tema para que nós pudéssemos estudar. Mas hoje, desde ontem, tudo vem acontecendo em prol desse tema que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o mau humor. Nós vamos falar hoje sobre como nós colocamos todas as nossas descrenças, as nossas desgraças, o nosso mau humor, o nosso ódio, a nossa raiva, o tanto que a gente coloca nos outros, o tanto que nós reagimos mal. O título dessa live de hoje é Mau Humor. Um dos sentimentos mais humanos existentes é o mau humor. Então, eu ia falar sobre outro assunto, e desde ontem que vem acontecendo várias coisas, e eu entendi que era sobre isso que a espiritualidade esperava que fosse a nossa conversa. Eu entrei numa loja com o meu filho hoje, e a gente foi maltratado. Maltratado, não nesse significado que muitas vezes nós elevamos, mas sabe quando não nos tratam bem? É isso, maltratado é isso. Não é uma briga, não é uma contenda, não é uma violência. É muitas vezes apenas não nos tratarem bem. Num lugar que nós esperamos ser bem tratados,
acolhidos, não é? Quantas vezes não aconteceu isso com você? Você entrar numa loja e se sentir maltratado. Você entrar dentro de uma igreja, ou dentro de um centro espírita, ou dentro de uma comunidade e se sentir maltratado e pensar: mas olha, eu esperava que aqui eu fosse bem tratada. Eu esperava que aqui houvesse um acolhimento maior. E hoje, quando isso aconteceu comigo, eu vi também a importância da reação, de como reagir a estes momentos. Nós iniciamos a live dizendo que o mau humor é um dos sentimentos mais humanos, um dos sentimentos mais comuns que nos acompanham ao longo da vida. Está dentro de nós muitas vezes, mas que deve ser controlado, que deve ser suportado, que deve ser regulado. É a regulação emocional que nós devemos ter e que nós devemos fazer. Então, hoje eu aprendi naquele momento ali que o mau humor vai sempre existir, como muitas vezes uma forma do outro nos dizer, do outro nos mostrar o seu sofrimento, a sua importunação, o seu momento ruim que ele está vivendo. Ele tenta nos dizer que ninguém está observando, ele tenta nos dizer que ele está carregando sozinho. E aí a única maneira, o único instrumento que ele acha para mostrar para você, para chamar a sua atenção, para chamar a atenção do mundo muitas vezes, é tentar colocar em você esta dor, este sentimento ruim, de tristeza, de descontentamento que ele está sentindo. E aí cabe a você saber como reagir. Você pode pensar: mas Mayra, o problema não é meu. Nós geralmente pensamos assim: eu sou responsável pelos meus atos, mas eu não sou responsável pelos atos dos outros. Até aí concordamos. Só que nós somos responsáveis pelas nossas reações. A sua reação pode alimentar esse mau momento, a sua reação pode inclusive replicar este mau momento, e a sua reação pode simplesmente atenuar, pode simplesmente tornar aquele momento algo passageiro, algo que não fez parte do seu dia, algo que não fez com que seu dia ficasse ruim, com que seu dia ficasse áspero. Cabe a você. Você não controla os atos dos outros, mas você controla os seus sentimentos. E aí, pensando nisso, depois que eu saí dessa loja, eu fiquei pensando o quanto no momento a vontade é você retrucar. É uma lei de ação e reação, né? Naquele momento que aquele vendedor foi tão áspero com o meu filho, na verdade, que é pior, né? Quem é mãe sabe que a maternidade é uma linha tênue para você descobrir ali muitas vezes os seus defeitos, para você descobrir muitas vezes ali aonde está o seu limite, aonde você deve controlar. A maternidade é bem por aí. Então, quando ele maltratou o meu filho menor, claro que a vontade da Mayra ali, que a vontade da humana, da matéria, era dizer, no mínimo, que ele estava sendo mal educado e que eu não admitia aquilo com meu filho. Era a vontade humana do mínimo que se passou na minha cabeça. Logicamente, eu não posso vir à frente aqui conversar com vocês sobre um assunto e me colocar fora desse patamar. Dizer que eu não pensei em várias coisas para dizer para ele. Mas naquele momento eu respirei tão profundamente que eu acho que eu me encontrei. Eu encontrei ali, espírito com espírito ali, e respirei. E simplesmente deixei o que eu iria comprar, certamente. Saí com meu filho, agradeci e entrei no carro contrariada, porque a vontade humana te diz: reaja, reaja, porque o que você coloca para fora não te faz mal, né, para dentro. Só que não é bem assim. E aí, no caminho para a escola, quando eu deixei meus filhos, que eu levei eles, que eu voltei e pensei em tudo o que tinha acontecido, eu agradeci a Deus por esse momento de controle emocional, dessa regulação da minha emoção, porque eu não repliquei esse mau momento e porque eu entendi que aquilo ali iria só piorar. Eu iria entrar numa discussão com o vendedor, que é um humano que poderia estar passando um mau momento, que certamente não justifica o maltrato com ninguém,
não é justificando, mas que ele é humano assim como a Mayra. E aí eu compreendi, muitas vezes eu também estou de mau humor, muitas vezes eu acordo de mau humor, muitas vezes eu reajo com mau humor, sem pensar no que o meu mau humor causa nas pessoas, sem pensar no dia que eu posso ter estragado de alguém, sem pensar que nem todo mundo terá a regulação emocional que eu espero para aquele momento, sem entender que jogar nos outros o meu ódio, a minha raiva, o meu descontentamento com o meu emprego, com a minha faculdade, com a minha família, com a minha relação conjugal muitas vezes, não vai tornar a minha vida melhor. Outra coisa que eu aprendi nesse acontecimento de hoje é o quanto nós somos replicadores. Quando alguém te trata mal, quando você sai de algum lugar e você foi maltratada, a coisa é maltratar os outros. Alguém te dá um grito, você quer gritar com alguém. Você dá um bom dia dentro de um elevador, a pessoa não te responde. Quando alguém te dá bom dia lá na frente, você também não responde. O que é que o dia tem de bom? Eu fui dar bom dia ali no início, a pessoa nem olhou no meu rosto. Eu fui no médico, o médico sequer triscou em mim, sequer me olhou. Aconteceu algo dentro da burocracia do serviço público, eu fui tentar pegar uma certidão, não consegui. Hoje o meu dia não está bom. E meu dia não está bom e eu tornarei o dia dos outros também ruins, porque eu quero mostrar para os outros a minha dor e o meu sofrimento, o meu descontentamento. Tudo de ruim está acontecendo nesse dia. E aí você para pensar e diz, ora, faz parte do processo de evolução me autoconhecer. Eu não conheço aquele que me maltratou. Eu não conheço profundamente, muitas vezes, nem meus filhos, nem meu esposo, nem minha mãe, quanto mais aquele na rua que me maltratou por algum motivo. Às vezes ele não tinha nenhum motivo para me maltratar. Ele estava apenas ali querendo chamar a atenção para a dor que ele estava sentindo. Mayra, eu não quero ter que ser responsável por isso. Esse não é um problema meu. Não é um problema seu ainda, porque você não está sentindo aquilo. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você descontente com algo que aconteceu, sofrido com o luto que está passando, sofrido com a separação conjugal, e você fará com o outro a mesma coisa que esse fez com você. Agora, se você torna esse episódio um aprendizado, se você torna esse episódio uma linha da qual você pode seguir para não fazer com os outros ou como reagir quando fizerem com você, e aí você fez isso não passar em branco. Aí você fez isso não ser só um momento, um mau momento. Veja que quando a gente é maltratado, quando a gente na rua é tratado de uma forma brusca, rígida, violenta, a tendência é que a gente remoa isso, rumine isso, dia após dia, dia após dia. O nosso caráter humano muitas vezes nos diz, você levou desaforo para casa, você levou desaforo para casa, você engoliu aquilo, você não reagiu, você é trouxa, você é idiota, e aí você vai se diminuindo apenas porque não reagiu da forma animalesca que poderia ter reagido. Nós humanos, muitas vezes, nós queremos reagir da forma mais animalesca possível para mostrar a nossa força. E aí nós não mostramos com racionalidade, nem muito menos com sentimento. Nós queremos mostrar com a força. E a força não é explicação para nada. Utilize essa força para fazer outros procedimentos que te trarão bem, que farão bem às outras pessoas. Mas utilize o seu senso humano, a sua natureza humana, para compreender que aquilo que você passou como vítima, você fará como autor. Então, cabe a você se aprofundar dentro de você mesmo, dentro do seu autoconhecimento, para reagir a certas ações que acontecem no dia a dia. Eu separei uma mensagem de Emmanuel também por Chico Xavier, não é? Que chama justamente mau humor. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível.
Tá aí o primeiro ensinamento. Como eu posso não mergulhar nessa tristeza profunda? Como eu posso não estar sempre mergulhado dentro do rancor? Porque um dos passos que nos tornam mal-humorados, né, é justamente a tristeza contínua. É justamente o ódio constante, o rancor constante. Os problemas, as mazelas deste planeta não são só suas, não são só minhas. Não somente a Mayra passa por coisas consideradas ruins. Não somente você passa por coisas ruins. Todos nós que estamos neste plano passamos por estas mazelas. E cabe a nós a forma de reagir. Muitas vezes, quando nós estamos muito tristes, principalmente embalados pelo processo do luto, embalados pelo processo de uma separação conjugal, embalados por problemas psicológicos, não é? Embalados por problemas familiares, embalados por doenças materiais físicas, nós temos a tendência de achar que é uma vida ruim. Nós mergulhamos num pensamento de dizer: esta vida é ruim. Mas não é uma vida ruim, é um dia ruim. São dias ruins, não é uma vida ruim. Lá na frente você vai entender, você vai ver que a vida é uma oportunidade gratificante e boa. Mas alguns dias serão ruins. Alguns dias a tristeza tomará conta de você. Alguns dias essa saudade não será saudade, mas será revolta, será dor. Alguns dias esse casamento, essa família que muitas vezes é tóxica, que muitas vezes te faz mal, parece que não tem fim os problemas, passará. Você será grato por tudo aquilo vivenciado. Hoje não parece isso. Hoje você diz: como ela pode estar dizendo isso se só o que eu sinto é dor, é tortura dentro da minha alma, dentro do meu espírito, dentro do meu coração? É porque você está dentro do olho do furacão. Você está em meio à tempestade. Já observaram os pássaros na tempestade? Algum pássaro voa durante a tempestade? Não. Os pássaros, quando a tempestade está muito forte, o vento muito forte, muita água, os pássaros se acolhem debaixo de árvores e ficam ali, aninhados, encorujados, muito quietinhos, esperando a tempestade passar para que eles possam então voar. E assim somos nós. Diante de uma tempestade muito forte, você se recolhe para se conhecer, para mergulhar dentro desse sentimento, para conhecer a origem desse sentimento, para reagir a ele com o conhecimento que você deve ter. Para que padrão utilizar? Que caminho eu irei? E quando essa tempestade passar, você traça a rota, você traça a meta, você vê o melhor caminho que você pode traçar para poder caminhar. E ele continua dizendo: caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Nós temos muitos problemas e cada problema, cada dor é diferente. Cada um acredita que o seu problema é maior. Muita gente se endivida, muita gente tem problema financeiro, muita gente a necessidade material bate ali na porta e faz com que ela acredite que essa vida não vale a pena ser vivida, é uma vida ruim, porque eu não tenho nem condições de prover a minha família, não tenho condições de me prover, meu emprego não está bom, minha profissão escolhida não está legal, eu não estou feliz nisso. Mas ela não abre os olhos para ver que tudo isso pode ser resolvido. A profissão pode ser mudada, você pode pedir ajuda a muitas pessoas para te ajudar naquele momento. Eu sei que você pode pensar: não, muita gente não quer ajudar, mas muita gente quer. Abra os olhos para as coisas boas também que estão acontecendo no mundo. Muitas vezes a nossa tristeza, o nosso rancor, o nosso mau humor faz com que nós mergulhamos só nas coisas ruins. Faz com que os nossos olhos só vejam as mazelas. Faz com que os nossos olhos só vejam a ingratidão, a inimizade, o lado ruim do ser humano, o lado que não é legal. Porque a gente está imerso a muita dor, a muito sofrimento, a muita tristeza e há um véu negro nos nossos olhos que não permite que nós vejamos além desse momento. E ele continua dizendo:
Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Quando a doença material vem ao corpo, que nos faz sentir dor, que nos faz sentir medo, muitas vezes nós reagimos assim, mal-humorados, com ódio, querendo descontar nos outros aquilo que nós achamos que não é justo passarmos. Mas isso só piora. Só piora o corpo físico, só piora o corpo espiritual, até que nós consigamos entender que a espiritualidade requer de nós a paciência, a autocompaixão, o auto-perdão, a autocura. Tudo isso nos machuca profundamente. Muitos dos nossos cortes, das nossas feridas, são causadas por nós mesmos. E também por uma resistência profunda à cura, por uma resistência profunda a procurar as coisas boas para sair dessa tristeza, para sair dessa mágoa. Todas as tristezas, todos os rancores, todos os momentos ruins têm saída. Todos eles. Não estou dizendo que será fácil, não estou dizendo que será rápido, mas precisa de um patamar em que você queira, uma chance dada a você mesmo, um passo que você tem que dar. E terão dias ruins ao longo dessa caminhada, dias péssimos, mas em todos eles terá Deus, em todos eles terá a força de Jesus Cristo, em todos eles você terá a espiritualidade amiga e os irmãos em caminhada. E ele continua dizendo assim: necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariar simpatia. Você espera a simpatia dos outros, você espera que os outros te tratem bem, mas em determinado momento você trata os outros mal. Você está profundamente mal-humorado. Você joga para as pessoas algo que você não quer receber em troca. Então comece a se permitir ser alguém agradável, ser alguém bem-humorado, ser alguém com que todos queiram partilhar momentos, para que você possa também exigir dos outros, para que você possa também exigir do mundo. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Muitas vezes nós dizemos, não existe mais amizade. Fulano é falso, cicrano é falso, ingrato, porque nós vemos muito nos outros um espelho profundo nosso. E é duro a gente se ver assim, não é? No início da minha caminhada, desse trabalho da psicografia, do trabalho da mediunidade, quando eu tornei público, eu considerava quase tudo como ingratidão. Eu considerava a incredulidade como ingratidão. Eu considerava aqueles companheiros de caminhada na caridade material que, em um certo tempo, pularam desse barco pela dificuldade como ingratidão. Eu considerava aqueles que, de alguma forma, proferiram palavras duras, fofocaram, levantaram maus testemunhos ao meu trabalho, a mim, como ingratidão, como ruindade. Eu considerava tudo aquilo isso, e aquilo só me fazia mal, porque quando eu lembrava desse antigo companheiro de caminhada que me fez tanto mal lá atrás, eu só lembrava desta fase ruim, eu só lembrava do momento que ele me ocasionou de tristeza, e aquilo me fazia ter certo rancor, certa mágoa, alimentar algo dentro de mim que não faz parte de mim. Eu me nego a ter uma planta de ódio, a ter uma planta de violência, a ter uma planta, a alimentar uma planta, a regar uma planta de tanta coisa ruim dentro de mim. Não, aqui para dentro só vai entrar amor. E é duro você alimentar o amor, porque o amor requer exercício, o amor requer uma espiritualidade mais arregada naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente te causa força. Então, hoje, quando eu lembro desses antigos companheiros, quando eu lembro das pessoas que não acreditaram, ou que até hoje não acreditam, ou das mensagens de alguns irmãos de outra religião que são tão fortemente duros a embater a minha mediunidade, a embater o espiritismo, a embater as minhas palavras, ou mesmo aqueles irmãos que embatem a caridade material, que é tão linda aos meus olhos ali, não é?
quando fundamos a casa, eu, Daniel e um grupo de mais de 100 pessoas, né, que são os voluntários da Casa da Caridade. Hoje eu me permito ver com os outros olhos. Eu olho todos aqueles que me causaram o que eu achava que era um mal naquele momento com outros olhos. Foram companheiros importantíssimos dessa minha caminhada. Foram companheiros que me ensinaram a fortalecer a minha fé, a fortalecer o meu amor pelo humano, pelo irmão. Porque amar aquele que te ama é fácil. Amar aquele que não soltou sua mão, que está ali com você, é fácil, porque ele te dá provas diárias da amizade, do amor, da irmandade. Mas amar aqueles que te largaram no momento que você mais precisou, que te abandonaram no momento em que para eles já não era mais eficaz, isso é difícil. E só cabe a mim, só cabe a você fazer isso. Você quer ter mágoa, rancor, maus lembranças, ou você quer ter o aprendizado de saber que aquelas pessoas precisavam passar por você e que você também precisava passar por aquelas pessoas? Hoje eu penso também, será que eu fui tão boa companheira assim para eles também? Será que na minha imaturidade mediúnica ainda de início de trabalho, na minha imaturidade mediúnica ainda de início de liderar um grupo de caridade, será que eu também não fui uma má companheira? Será que eu soube me explicar muitas vezes para eles? Será que eu soube ter a rigorosidade amorosa que o meu trabalho necessitava naquele momento? Provavelmente não. Então hoje eu reajo a tudo aquilo que eu passei com grande amor, com grande carinho, com grande gratidão. Eu não posso considerar todas as pessoas do mundo ao meu redor como ingratas se eu também reagir com ingratidão. Como eu posso requerer dos meus irmãos gratidão se eu também não reajo com a gratidão? Eu estou usando a mim como exemplo, não como uma forma de centro de atenções, mas é porque eu prefiro me utilizar como exemplo e exemplificar com outras pessoas, né? Eu sempre digo isso para vocês. Emmanuel continua dizendo assim: contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Ora, o mais comum quando nós estamos discutindo com mãe, pai, irmãos, filhos, não é? Primos, famílias, avós que estamos ali juntos, é a gente começar a jogar frases, porque a gente sabe que aquelas frases irão machucar. E aí o que a gente fala da boca para fora, as pessoas sentem do coração para dentro. E é tão difícil desfazer aquelas frases, e é tão difícil desfazer tudo aquilo que nós dissemos, porque além de dizer frases, nós colocamos sentimentos, nós alimentamos sentimentos ali. Esses dias eu estava pensando sobre uma metáfora que o Daniel sempre me fala, que é cuidado com as portas que você fecha de dentro para fora. Veja bem, quando você entra no lar de alguém, na casa de alguém, você entra, a porta se fecha, você está dentro. Para sair, você simplesmente passa a mão na maçaneta e sai. Você decidiu sair e fechou aquela porta de dentro para fora. Não quero mais estar dentro da sua casa, sairei, abrirei de dentro para fora, fecharei também da mesma forma. Só que aí você anda uns quarteirões e decide voltar. Me arrependi e preciso voltar. Quando você passar a mão na maçaneta de fora para dentro, ela está fechada. E a pessoa que você fechou a porta está lá dentro. E vai caber a ela abrir essa porta ou não. Isso não quer dizer que ela não te perdoou, isso não quer dizer que ela não te ame, isso não quer dizer que ela não vá ter você de volta na vida dela um certo momento, mas isso quer dizer que a escolha da saída foi sua, agora a discricionariedade do retorno não é. Essa porta só se abre se a pessoa que está dentro quiser. Você está à mercê da decisão daquela pessoa que você fechou a porta. Então, cuidado com as portas que você fecha na sua vida.
porque elas podem não se abrir novamente. Não deixe que seu orgulho, que seu ego, que as suas neuras, muitas vezes, fechem portas das quais você não sabe se abrirão novamente, apenas pelo seu querer. Cuidado ao fechar as portas da sua vida. Isso serve para trabalho, isso serve para família, isso serve para amizade, isso serve para os locais que você professa a sua fé. E ele continua dizendo: lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Nós culpamos tanta gente pelas coisas que não acontecem da forma que nós gostaríamos, não é? Nós falamos sobre frustração, sobre como é importante conter nossa frustração. Nós culpamos o universo, nós culpamos o mundo, nós culpamos... Eu li uma vez uma frase que é verdade, dizia assim, uma frase que eu vi num livro e no Instagram replicaram, que era dizendo mais ou menos assim, não sei se eu vou conseguir relatar da mesma forma, mas dizia: quando algo acontece de errado, quando você faz algo de errado, o espírita diz que é um obsessor, o evangélico diz que é o inimigo, o católico diz que é o diabo, o ateu diz que é o universo conspirando contra. E aí na frase ele dizia assim: mas ninguém diz que tem culpa daquilo ter acontecido. Ninguém tenta ver quais foram os atos praticados para que isso houvesse acontecido. Em outras palavras, ninguém, exatamente ninguém, imagina que as coisas que acontecem de ruins na nossa vida são consequências dos nossos atos, da nossa falta de maturidade espiritual, da nossa falta de coragem também para a vida. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. O mau humor traz para você não só enfermidades espirituais, mas enfermidades físicas, dor de cabeça, dor no corpo, vontade de não sair, depois vem depressão, vem muitas outras coisas baseadas no seu mau humor, nessas energias que você alimenta de forma negativa. Tem gente que acha bonito dizer que acorda todo dia com mau humor. Ah, eu acordo todo dia com mau humor. Eu não posso acordar cedo porque eu acordo de mau humor. Sabe quantas pessoas gostariam de acordar e não acordam no dia que você está de mau humor? Inúmeras que fizeram a passagem. Sabe quantas pessoas no leito de uma cama, dentro de um hospital, estão pedindo por mais 1 minuto de vida? Estão pedindo para viver mais um pouquinho? Para beijar as pessoas que elas amam só mais uma vez? Sabe quantas? Inúmeras. Não reclame. Não reclame do seu dia, não reclame do seu problema, não reclame da sua dificuldade. Reclamar só vai atrair pessoas reclamonas também, energias negativas, e aí nada pode andar realmente para frente. Quando você está dando passos para trás, não tem como andar para frente. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Seu ódio, sua raiva, seu mau humor já foi um bom companheiro? Já te auxiliou a tomar decisões pertinentes, decisões necessárias, boas decisões? Não, nunca. Não se conhece ninguém assim. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Aprende a sorrir para a vida, aprende a ver as mazelas como oportunidades. É fácil assim como falar? Claro que não. É difícil, é exercício diário. É uma dificuldade diária você aprender a ver as mazelas como algo bom, algo necessário, aprendizado. Veja que nós estamos numa humanidade, nós estamos num momento em que nós humanos, nós enquanto sociedade, estamos aprendendo, estamos querendo aprender a não sentir. Existem ensinamentos que não são cognitivos, não são aprendizados cognitivos que você vai ler livro, que você vai estudar,
que você vai praticar ali e você vai conseguir aprender. São aprendizados de sentimento. Você precisa sentir. E hoje nós temos a tendência a fugir dos sentimentos. Eu não quero sentir algo ruim. Eu não quero sentir o meu problema. Eu não quero sentir aquilo que está sendo feito para a minha transformação. Eu não quero sentir. E para isso eu uso drogas, fármacos, drogas lícitas, drogas ilícitas, tudo isso como uma muleta. Eu não estou aqui dizendo para não usar os fármacos. Não, nada a ver. Se você necessita, procure um profissional, utilize dos remédios sim, porque eles muitas vezes, eles nos servem como os botes salva-vidas, nos tira ali muitas vezes do mergulho, do corpo biológico que está precisando. Mas nada pode ser eterno. Muitas vezes nós nos automedicamos com remédios para fugir da realidade. Nós bebemos para fugir da realidade. Nós usamos drogas ilícitas para fugir de uma realidade. Porque para nós é mais fácil fazer isso do que enfrentar o problema. Enfrente um problema, enfrente a dor, frente a frente. Face a face, enfrente a saudade, enfrente a realidade, viva aquela realidade, porque ela será assim eternamente. Viva aquilo que você precisa viver, não dê fuga, não saia dela, porque enquanto você não se conhecer, enquanto você não mergulhar profundamente naquilo que te angustia, você não vai saber a diretriz, a nova diretriz a ser dada. É processo de autoconhecimento. Então, que hoje, a partir de então, não estou dizendo que a Mayra não vai ser mais mal-humorada, não. Uma das coisas que eu me preocupava antes de vir a público, antes de conversar, antes de fazer psicografia, antes de tudo, era de como eu viria falar com vocês e de como eu queria ser coerente dos meus atos com as minhas palavras. E eu dizia para o Daniel, como eu posso falar tanta coisa tão imperfeita que eu sou? E ele dizia, justamente por isso. Porque se fosse Jesus falando para nós não iríamos procurar fazer, porque é um ser perfeito e a gente ia ter a desculpa de ser um ser imperfeito. Então, é um ser imperfeito falando para vários seres imperfeitos nessa comunidade amiga que nós temos. E eu ainda terei os meus dias de mau humor. Mas toda vez que eu tiver esse mau humor, eu lembrarei do processo que eu passei hoje, eu lembrarei dessas palavras que foram me ditas pela espiritualidade, pelo meu mentor, e eu me lembrarei o quanto a paciência, a fé, o sorriso e a gratidão só nos traz coisas boas. E lembrarei o quanto o mau humor, a tristeza, o rancor só nos traz mais coisas ruins, que a gente já não precisa mais. Nós estamos precisando de coisas boas, tá bom? Então, eu vou ler as perguntas de vocês. Se vocês fizerem aqui no chat, vou responder umas perguntas para a gente poder encerrar nossa live de hoje. Vamos ver. Mayra, Clodoaldo pergunta, Mayra, estamos ligados a Deus pelo cordão de prata? Não, nós não estamos ligados a Deus pelo cordão de prata, nós estamos ligados a Deus por algo muito maior. Geralmente esse cordão é o que liga o nosso espírito ao nosso corpo material, né? A bibliografia espírita fala dele com diversas outras palavras. Mas nós estamos ligados a Deus pelo um cordão, pelo um fio muito mais potente, que é o do amor, que é o de ser a criatura de algo projetado divinamente, né? E nossa relação com ele também é muito particular. Cada qual tem uma relação muito particular com Deus. Então, o que nos liga a Deus nem tem nome, é inominado. Deixa eu ver. Mayra, quando não estamos bem, tem a influência dos nossos entes ou o inverso? Professora Clara, eu vou entender a pergunta como se você estivesse me perguntando se quando a gente não está bem, os nossos entes desencarnados têm influência sobre isso, né? Olha, nenhuma. Os nossos entes desencarnados, eles sofrem muito mais
a nossa tristeza, a nossa obsessão, muitas vezes, do que ao contrário. Existem sim os espíritos obsessores que por suas vezes não são nossos entes ou às vezes são, mas nós temos muito mais atuação sobre esses momentos ruins nossos do que eles, tá? Muitas vezes nós conseguimos colocar neles esses momentos, não o contrário, tá? Elisa, um beijo, minha querida, viu? Tô vendo que tá bem rápido aqui, mas eu tô tentando ler algumas coisas que vocês estão me dizendo, né? O pessoal está perguntando muito das pessoas que desencarnam com o mal de Alzheimer, com outras, não é? Com outras mazelas aqui. Eles acordam lá já num hospital para tratar da desintoxicação dos remédios. Grande parte é assim, cada espírito é um particular, né? Estou falando por grande parte que eu conheci. Eles acordam lá para desintoxicar dos remédios, para poder ser tratados e então encaminhados para a colônia, tá? Mas lá eles não sofrem essas mazelas. Essas mazelas são físicas aqui que a gente precisava passar, tá bom? Pois é, eu tô vendo muito de vocês. Tô vendo que muitos de vocês estão falando sobre a tristeza em relação aos entes. Entendam que os entes de vocês, eles precisam mais do que nunca de vocês. Você mãezinha, você paizinho, você filha, que acha que perdeu, porque o sentimento é de perda. Eu não gosto de ficar corrigindo as pessoas que estão enlutadas, dizendo não perdeu, não perdeu, porque o sentimento é esse. A gente precisa enfrentar os sentimentos. Os sentimentos é sim de perda, não é? Mas a gente sabe que não perdemos alguém. Nós nunca perdemos pessoas, nós perdemos coisas, né? Pessoas nós só ganhamos com o tempo. Mas olhe, esse sentimento é tão grande, é tão profundo e que acaba cegando muitas vezes os nossos olhos de nos mostrar que eles precisam muito mais de vocês agora do que eles precisavam enquanto estavam aqui. Porque eles precisam ver que vocês entenderam a função do que tudo aconteceu, para que eles também possam caminhar em paz. A paz que vocês pedem tanto por conta da saudade é a mesma saudade sentida do outro lado de lá, não é? É a mesma saudade, a mesma falta que vocês têm, eles têm. Mas eles lutam, eles estudam, eles trabalham para um reencontro oportuno. Então, o que eu assisto, e isso na prática, não é falando sobre a doutrina, mas na prática, o que eu assisto muitas vezes é nós, encarnados, causando tristeza nos desencarnados, e não o contrário. Ô, Andréia, muito obrigada, viu? Amor nunca acaba. O amor nunca acaba. O amor faz parte da nossa vida e quando eu digo vida, é vida eterna. Então, eu sei porque eu lido com isso desde pequena, né? Eu não vou dizer para vocês aqui que eu lido com a morte. Jamais, eu não lido com a morte, eu lido com a vida. Aliás, eu até lido com a morte de pessoas encarnadas que estão mortas em vida. Essa é a pior morte, porque morte é apenas o instrumento, né? Então eu lido com vida, eu lido com pessoas que acordam em um outro plano e ainda assim lutam, e ainda assim buscam, e ainda assim estão lá,
por vocês e com vocês. Então, eles precisam de vocês. Eles precisam da força de vocês. Eles precisam do empenho de vocês. Você amou enquanto ele estava em matéria. Você precisa amar enquanto espírito. E amar mais ainda, porque hoje você tem que amar alguém que você não vê, mas que você sente. Seu filho, seu pai permanece dentro de você, junto com você, do seu lado. Ame de espírito, porque é isso que eles precisam, é de amor. Terão dias ruins, terão dias péssimos, terão dias que você não vai querer se levantar da cama, mas não é uma vida ruim, são dias ruins. Compreenda esses dias, compreenda que esse dia também vai passar. Indicação, Luana pede uma indicação de um livro para conhecimento do Espiritismo. Olha, tem Espiritismo, Uma Nova Era, de Richard Simonetti, muito bom. Tem O que é o Espiritismo, não é? Que é do Allan Kardec. Tem O que é o Espiritismo, é bem fininho, muito bom também. Esses 2 livros eu indico. Tem a obra de Chico, que muitos livros você pode começar sem tornar maçante, sem tornar difícil. Pão Nosso, vários desses livros você pode começar. E foi bom vocês falarem em livro, porque eu estava aqui com um livro, eu já li ele, mas hoje eu encontrei com ela de novo, ela psicografou, né? Eu psicografei por ela me usou como instrumento, claro, que é de uma menina, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele estava aqui na minha mesa, falou em livro. Olha essa menininha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que é filha da Dona Eulina, não é? Uma moça muito bonita. Esse livro foi escrito pela mãe dela, pela mãe da Janaína. Chama Sonhos que Amenizam a Saudade. Eu gosto muito quando as mãezinhas escrevem os livros e mandam para mim. É uma forma também, sabia? Que eu queria dizer para vocês, uma forma de vocês honrarem a memória, de vocês aliviarem um pouco a dor, de vocês fazerem ele sempre presente, é escrever. Escrevam um livro, escrevam relatos, escrevam cartas para eles também. E eu adoro receber esses livros. Me mostram a história, né? Porque quando você conhece o espírito, você conversa com ele, você vê sempre o lado ali. E aí o lado da família também é muito importante, viu? Érica, inclusive, eu dei recadinhos hoje. Eu tenho dado os recadinhos e parece que vocês não têm entendido bem, porque são recados mais velados, até que eu tenha autorização, mas eu dei hoje também, tá bom? Eu sempre dou os recados ao vivo na casa, Instagram, sempre que é permitido eu dou, não tenho problema nenhum, tá bom? Eduardo. O filho é Luiz Eduardo, entendi. Você tá no dele. Edson, sim. A mediunidade, ela evolui estudando, mas ela evolui também com mãos à obra, né? Dentro da caridade material, da caridade espiritual, tem que se juntar tudo, viu? Eita, que tá rápido, viu? Kelly Silva diz que tem perdido a vontade de orar, não é? Olha, quando a gente passa muitas dificuldades, quando a gente passa muita tristeza, o processo do luto também é muito difícil. Faz com que a gente se apegue ao lado negro, ao lado ruim mesmo de tudo aquilo. É normal. E não é só você, não pense que é só você. Todos nós já passamos momentos em que estava difícil, inclusive, conversar com Deus.
em que a gente não sabe o que dizer a Deus, porque naquele momento a gente não está com a crença firme em Deus, a nossa fé está abalada. Então a gente não quer orar porque você não sabe o que vai dizer. Você tem medo do que vai dizer para Deus. Você não sabe como é que você vai falar, você não sabe o que falar. Então é normal que muitas vezes a gente perca esse momento de oração. A gente tem essa vontade diminuída. Mas Deus é um Deus tão poderoso, tão amado. Deus é um Deus de tanto amor, de tanta gratidão, um Deus tão soberano que ele não precisa muitas vezes ouvir suas palavras. Ele escuta o seu coração. Ele escuta o seu sentimento. Ele te entende. Ele entende você mais profundamente do que qualquer um, pois ele te criou. Então, ele não é um Deus que só recebe as palavras, mas ele conhece os seus sentimentos. Então, muitas vezes você não consegue orar, mas você consegue chorar. E Deus entende ali no seu choro tudo o que você precisa. Juazeiro do Norte, Cláudia do Juazeiro do Norte, estou vendo sua mensagem. Isso mesmo. Alguém disse que os espíritos se comunicam de várias maneiras, né? Tem que ficar atento, é isso mesmo. Vocês são bem rápidos, viu? Então, assim, foi um prazer enorme. Passamos de 1 hora, né, de live. Eu sei que eu acabo cansando um pouco vocês, mas foi um prazer enorme estar aqui neste despertar. Acompanhe a Casa da Caridade no Instagram. Eu estou sempre entrando ao vivo também no Instagram. Segunda tem texto, domingo tem Evangelho no Lar. Nós temos várias palestras ao longo deste mês. Toda quinta despertar. Nós temos a festa junina em julho, nós temos a aniversário da casa e nós temos a psicografia em agosto também. Acompanhe lá para você ver todos os passos, @Inácio Daniel Oficial. Eu estou lá, o grupo da Casa da Caridade também está. Um beijo a todos vocês. Muito, muito obrigado. Nós encerramos o mês, a prestação de conta também vai estar lá. Nós alcançamos todas as metas, graças a vocês, os doadores. Vejam lá também as nossas entregas emergenciais de cobertores. Foi muito bonito, graças a vocês. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um que está em casa nesse momento. Que Deus abra as portas para o trabalho, para o emprego, para o casamento, para uma conciliação, para uma reconciliação. Que Deus abra as portas dentro do seu templo, dentro da sua casa espírita. Que Deus abra as portas em tudo que você desejar e que foi permitido por Deus e que for o melhor para você. Peçamos sempre a Deus o que é melhor para nós. Muito, muito obrigada. Eu sou muito grata por ter a companhia de vocês e por esta oportunidade de estudar, de conversar e de estar aqui mais uma vez. Um beijo no coração de vocês e até já já. Daqui a pouco a gente está de volta.